Liturgia diária. Solenidade da Epifania do Senhor. Primeira leitura. Isaías capítulo 60, versículos 1 a 6. Leitura do livro do profeta Isaías. Levanta-te, acende as luzes, Jerusalém, porque chegou a tua luz, apareceu sobre ti a glória do Senhor. Eis que está a terra envolvida em trevas, e as nuvens escuras cobrem os povos. Mas sobre ti apareceu o Senhor, e a sua glória já se manifesta sobre ti. Os povos caminham à tua luz, e os reis ao clarão da tua aurora. Levanta os olhos ao redor e vê, todos se reuniram e vieram a ti. Teus filhos vêm chegando de longe com tuas filhas, carregadas nos braços. Ao vê-los, ficarás radiante, com o coração vibrando e batendo forte, pois com eles virão as riquezas de além-mar e mostrarão o poderio de suas nações. Será uma inundação de camelos e dromedários de Madiã e Efa a te cobrir. Virão todos os de Sabá, trazendo ouro e incenso, e proclamando a glória do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo Responsorial 71. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça aos descendentes da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo. Com equidade ele julgue os vossos pobres. Nos seus dias a justiça florirá, e grande paz até que a lua perca o brilho. De mar a mar estenderá o seu domínio, e desde o rio até os confins de toda a terra. Os reis de Tarse e das ilhas hão de vir, e oferecer-lhes seus presentes e seus dons. E também os reis de Seba e de Sabá hão de trazer-lhe oferendas e tributos. Os reis de toda a terra hão de adorá-lo, e todas as nações hão de servi-lo. Libertará o indigente que suplica, e o pobre ao qual ninguém quer ajudar. Terá pena do indigente e do infeliz, e a vida dos humildes salvará. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Segunda leitura. Efésios capítulo 3, versículos 2 e 3 e 5 e 6. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, se ao menos soubesseis da graça que Deus me concedeu para realizar o seu plano a vosso respeito, e como por revelação tive conhecimento do mistério. Este mistério Deus não o fez conhecer aos homens das gerações passadas, mas acaba de o revelar agora pelo Espírito, aos seus santos apóstolos e profetas. Os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo por meio do Evangelho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. Mateus capítulo 2, versículos 1 a 12. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo.
Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: Ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E agora com vocês, Antônio Santoro, no programa Conversando sobre a Palavra. Oi, pessoal. Oi, Sônia. Tudo bom com vocês? Pessoal, sejam muito bem-vindos ao Vox Católica. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Conversando sobre a Palavra. Eu quero pedir a vocês que gostam do nosso programa, que nos acompanham, que não se esqueçam de deixar um joinha, um like nos nossos vídeos, que deixem um comentário, que compartilhem os nossos vídeos, nos grupos de WhatsApp, nos grupos da família, que se inscrevam no nosso canal, porque tudo isso é uma forma de vocês colaborarem, de vocês nos ajudarem nesse nosso projeto de evangelização. Fazendo cada uma dessas coisas, vocês fazem com que o YouTube mostre o nosso vídeo para mais pessoas. Deixem um joinha, deixem um comentário, se inscrevam no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos. Pessoal, hoje a nossa igreja celebra a solenidade da Epifania do Senhor. E para quem não sabe, Epifania significa aparição, manifestação. Então, dessa maneira, essa solenidade ela celebra a manifestação de Jesus para toda a humanidade. Jesus é uma luz, que se acende na escuridão do nosso mundo, um mundo tão cheio de escuridão. E Jesus vai atrair para ele todos os povos da terra. Deus cumpre a sua promessa de libertação que foi feita para as pessoas e envia Jesus para nós. Ele envia Jesus, a luz do mundo, que se encarna através do sim de Maria. Ele vem até nós para iluminar os nossos caminhos e nos conduzir através do seu projeto de libertação para a nossa salvação. A primeira leitura de hoje ela é retirada do livro do profeta Isaías. E ela nos anuncia a chegada dessa luz, dessa salvação, que vai transformar Jerusalém e vai atrair para essa cidade todos os povos do mundo. Gente, o trecho que inicia no capítulo 56 e vai até o capítulo 66 do livro do profeta Isaías, no entendimento dos grandes estudiosos das Sagradas Escrituras, ele é composto por um conjunto de textos escritos por diversos autores, num tempo após o exílio do povo hebreu na Babilônia. E segundo esses estudiosos, esse conjunto de textos foi escrito durante um longo período de tempo, entre os séculos 6 e 5 a.C. Essa era a época que se seguia, logo após o exílio. E a cidade de Jerusalém, ela estava sendo reconstruída. A cidade ainda não ostentava a beleza que ela possuía em outros tempos. E poucos judeus tinham ali se restabelecido se nós formos comparar com a quantidade de pessoas que havia antes da deportação, antes do tempo do exílio. E além disso, pessoal, nesse período, a pobreza das pessoas que estavam voltando do cativeiro impedia que essa construção da cidade de Jerusalém fosse feita de uma maneira rápida e obrigava, também que tudo fosse feito de uma maneira mais modesta.
Por um outro lado, pessoal, os inimigos de Jerusalém, os inimigos do povo hebreu, vendo a fragilidade daquela gente que estava retornando do exílio, eles estavam sempre ali, à beira, espreitando, procurando uma oportunidade de tirar proveito daquela situação. Tudo isso somado, fazia com que aquela população que estava retornando do exílio vivesse, uma vida um tanto desanimada. Mas, a esperança, o sonho das pessoas de que iria haver uma intervenção de Deus, que iria trazer a salvação definitiva para o povo, se mantinha viva. E de acordo com essas expectativas, Jerusalém ia voltar a ser uma grande cidade. O seu templo ia ser reconstruído e Deus iria habitar definitivamente no meio do povo. O texto que a gente leu hoje, é uma exaltação, é uma glorificação a essa Jerusalém, que era conhecida como a cidade da luz, a cidade dos dois sóis, o sol nascente e o sol poente, que era uma denominação dada à cidade devido exatamente à posição geográfica que ela ocupava. Essa posição fazia com que o sol iluminasse a cidade desde o nascente até o poente. Então, pessoal, para quem não sabe, Jerusalém ela tem uma marca muito característica em muitas das suas construções. Existe um tipo de pedra, uma espécie de calcário, que é conhecida como a Pedra de Jerusalém. Essas pedras elas sempre foram utilizadas em muitas construções naquela cidade, desde os tempos mais antigos. Elas variam de tonalidade, indo do mais branco, passando por uns tons meio amarelados, alaranjados. E talvez a estrutura mais famosa que já se tenha construído naquela cidade com a utilização dessas pedras seja o famoso Templo de Jerusalém, que é mencionado nos Evangelhos e que teve a sua construção concluída no tempo do rei Herodes. Esse templo ele foi destruído no ano 70 depois de Cristo, quando as tropas do imperador romano Tito entraram na cidade e reduziram essa magnífica obra a escombros, Desse templo só ficou de pé uma pequena parte que hoje a gente conhece como o Muro das Lamentações. Esse muro até hoje é um dos locais mais sagrados do judaísmo. Mas por que eu estou falando isso tudo? É porque quando o sol nasce pela manhã, ele ilumina essas pedras e ele faz com que a cidade fique com um visual muito bonito, resplandecente no meio das montanhas que ficam em volta dela. E muito provavelmente, o profeta que escreveu esse texto da nossa leitura, ele deve ter se inspirado nessa bela imagem, sonhando com uma Jerusalém esplendorosa, muito diferente daquela que eles estavam contemplando ao vivo naquela época, naquele momento em que o povo estava voltando do exílio, combalido, sem muitos recursos, e que com muito esforço eles estavam tentando reconstruir. Essa Jerusalém resplandecente vai ser aquela que vai se levantar quando a luz salvadora do Messias chegar até ela. Na visão do profeta, quando isso acontecer, Jerusalém vai atrair o olhar de todas as nações do mundo, não somente pela beleza do resplandecer, da luz do sol nascente, mas pela luz irresistível que vai emanar da presença do Deus Salvador no meio da cidade. Então, dessa maneira, na visão do profeta, com a cidade sendo esse centro, esse polo de atração para todas as nações, ela vai ser repovoada, porque muitos dos seus filhos, e aqui devemos entender filhos, não como os habitantes, que estavam ali na cidade antes da fase do exílio, mas sim como os descendentes do povo hebreu, aqueles que têm o sentimento de pertença com a cultura hebraica. Muitos dos filhos e filhas dessa Jerusalém, que estavam distante da cidade, porque ficavam temerosos de voltar a um lugar que vivia um momento tão difícil, com pobreza, com instabilidade política. Essas pessoas retornarão, elas vão decidir regressar. E somemos a isso também a convergência dos outros povos da terra que vão ser atraídos pela luz do Messias, pela promessa de encontrar a salvação prometida por Deus.
Então, gente, que nós possamos ver nessa narrativa da primeira leitura a certeza de que Deus está sempre preocupado com a vida e com a felicidade das pessoas que são suas criaturas. A história do mundo, ela passa por diversas épocas, mas em todas elas Deus está presente. Deus está acompanhando, está oferecendo o seu projeto de salvação. Essa é a fidelidade de Deus com a gente. Nós devemos caminhar pela história com essa confiança. A confiança de que não caminhamos sozinhos e que não estamos caminhando rumo ao nada, rumo ao vazio, como muitos querem nos fazer crer. Deus sempre caminha com a gente, do nosso lado, e Ele quer nos conduzir exatamente rumo a uma vida definitiva junto dEle. Mas é necessário que nós façamos a relação entre a luz salvadora que o profeta menciona, né? Essa luz que está para chegar, para iluminar a cidade de Jerusalém. Nós precisamos fazer essa ligação entre essa luz e o nascimento de Jesus. É justamente esse projeto de salvação e de libertação que Jesus veio apresentar para as pessoas, que vai fazer, né, com que brilhe, com que resplandeça o rosto de todos aqueles que abraçam o projeto de Jesus. Quem acolhe Jesus e realiza na sua vida a sua vontade, vai brilhar mais do que as pedras de Jerusalém. Essa pessoa vai brilhar de maneira tão resplandecente que vai eliminar as trevas da sua vida e também vai ser luz para todos aqueles que estiverem do seu lado. É através dessas pessoas que aceitam, que vivem e que propagam o projeto de Jesus que o mundo se torna um lugar menos escuro, onde uma luz começa a brilhar. Quanto mais pessoas aderem ao projeto, mais brilhante essa luz vai ser no mundo, até que ela se torne esse brilho magnífico que vai ser capaz de atrair os povos de todos os lugares. Nós precisamos, gente, dizer sim a Jesus, ao seu projeto, para que Ele possa nos libertar das trevas do egoísmo, né? Trevas essas que fazem com que a gente só enxergue a nós mesmos, que nós não tenhamos a visão dos outros irmãos que nos cercam. Nós precisamos nos libertar desse orgulho, que faz com que a gente não reconheça os nossos erros, nem nos nossos corações as nossas falhas, as nossas culpas. E nem diante de Deus a gente admita a nossa fraqueza e a nossa fragilidade. Nós precisamos nos humilhar para que Deus nos liberte do pecado, que é a consequência de uma vida, não somente humana, né? Mas também de uma vida apegada ao egoísmo e que é conduzida por um coração que vive longe de Deus. Somente com a libertação dessas amarras, pessoal, é que nós começaremos a ser a luz de Jesus, a luz que vai atingir o coração das pessoas e que vai permitir com que a realidade dos nossos irmãos possa ser transformada pela mesma luz de Jesus, do nosso Senhor, do nosso Salvador, que hoje se manifesta para o mundo. Na segunda leitura de hoje, a gente vê um trecho retirado da carta de São Paulo aos Efésios. Pessoal, essa carta ela foi escrita pelo apóstolo Paulo quando ele se encontrava preso em Roma, entre os anos 61 e 63. Alguns estudiosos pensam que ela pode ter sido até uma espécie de carta circular, né? Uma carta que foi destinada ao mesmo tempo para várias comunidades da Ásia Menor. Fato é, pessoal, que se trata de uma carta muito bem fundamentada do ponto de vista do pensamento de Paulo. E o tema mais importante dessa carta é aquilo que Paulo chama de um mistério. Esse mistério ele se refere ao projeto salvador de Deus para o mundo, que já havia sido preparado desde sempre, mas que tinha sido escondido de nós por muitos séculos. Esse projeto foi finalmente revelado e concretizado na pessoa de Jesus. E posteriormente ele foi comunicado ao mundo, né?
e não somente aos judeus, mas a todas as nações, pelo trabalho missionário dos apóstolos. E hoje é a nossa igreja, é a Igreja de Jesus que faz esse trabalho se tornar presente pelo mundo inteiro. Então, durante a carta, Paulo faz uma catequese sobre esse mistério. Ele fala sobre a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo sobre a salvação. Ele fala da soberania de Jesus sobre os poderes dos anjos e do papel de Cristo como a cabeça da igreja. Paulo fala também, gente, sobre a situação do homem, que está mergulhado no pecado. E ele afirma que a iniciativa de Deus em favor da salvação das pessoas foi feita de forma totalmente gratuita da parte dele. Nesse projeto de salvação, na sua concretização, Paulo diz que Cristo fez a reconciliação entre judeus e pagãos dentro de um mesmo corpo. Corpo esse que é a sua igreja. Todos pertencem ao mesmo corpo, independentemente da sua origem. E no trecho que a gente leu hoje, Paulo se apresenta como testemunha desse mistério, tanto para os judeus quanto para os pagãos. A revelação de Jesus, como Messias Salvador, ela foi feita aos seus 12 apóstolos e também foi feita a Paulo. Esse é o mistério de que ele fala e que também a ele foi revelado, mesmo que num tempo diferente dos outros. Afinal, mesmo depois da ascensão do Senhor Jesus, Paulo ainda não havia sido tocado por Jesus, vocês lembram? Jesus ainda não havia se manifestado a ele, não havia revelado a ele quem ele era. Tanto é verdade que Paulo foi um dos maiores perseguidores dos primeiros cristãos, antes de passar pelo seu processo de conversão, que se deu depois do início do trabalho missionário dos apóstolos que tinham convivido pessoalmente com Jesus. Paulo, pessoal, insiste na sua carta que foi através de Jesus que nos chegou a salvação prometida por Deus. Ele diz também que essa salvação não se destina somente aos judeus, como muitos deles esperavam, mas se destina a todas as pessoas pertencentes a todos os povos, sem exceção. Paulo foi o grande propagador dessa novidade, de um Messias universal e de uma salvação que é também universal. E isto para nós hoje pode ser até uma coisa meio óbvia, mas naquela época foi uma afirmação que causou muitos debates entre os judeus, porque eles, que se viam como povo escolhido, como um povo especial, acreditavam no Messias que ia ser exclusivo para eles. Então, nós fazemos parte hoje desse corpo de Cristo, que é a igreja, desse corpo universal. Nós devemos estar bem conscientes disso. Nós compomos a comunidade daqueles que acolheram em seus corações, de maneira voluntária, esse mistério a que Paulo se refere. Nós acolhemos o projeto salvador e libertador de Deus. E devemos ter bem claro também que nesse projeto salvador não há diferença entre as pessoas. Não pode haver diferença nem de cor de pele, nem de nacionalidade, nem de cultura, nem de classe social. Não pode haver nenhum tipo de discriminação em qualquer aspecto que nós possamos imaginar. Todos nós somos igualmente chamados por Jesus para participarmos da sua salvação, para um dia nós podermos viver a vida plena ao seu lado. E será, pessoal, que nós, nas nossas vidas particulares, no nosso cotidiano, a gente vive essas exigências do projeto de Jesus? Será que ainda hoje, lá no fundo do nosso coração, no nosso íntimo, naquele lugar onde ninguém pode nos ouvir, somente Deus? Será que lá, no nosso mais profundo interior, nós realmente vemos todas as pessoas como iguais? Será que nós vemos mesmo? Ou só temos um discurso assim da boca para fora? Pensemos bem, essa é uma pergunta que a gente não pode responder com pressa. A gente tem que pensar muito antes de responder. Será que a nossa comunidade ela age de maneira, da maneira que Jesus gostaria que ela agisse?
Será que ela trata, né? Será que ela enxerga todos os irmãos que fazem parte dela como iguais? Será que a nossa comunidade não tem lá suas práticas exclusivistas também? As suas práticas excludentes, né? Ainda que de uma forma velada? Pessoal, isso é algo para a gente refletir enquanto nós caminhamos. E caso a gente sinta no nosso coração que a gente precisa mudar, né, que nós tenhamos a certeza de que Deus vai nos dar as condições, desde que nós as desejemos, para que nós possamos transformar a realidade à nossa volta, a partir da transformação da nossa própria realidade interior. Deus caminha conosco, Deus vai nos auxiliar. Mas para isso, nós precisamos reconhecer as nossas falhas. Nós precisamos desejar, no fundo do nosso coração, que tudo isso seja realmente transformado. É muito fácil nós proclamarmos essas coisas da boca para fora. Aliás, hoje isso é tão politicamente correto que nós fazemos isso de uma maneira natural nas nossas palavras. Mas o que importa realmente é aquilo que a gente carrega dentro da gente. É o modo como a gente enxerga as coisas dentro da gente. É o modo como a gente age no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então não respondamos a essas questões rapidamente. Façamos uma reflexão, analisemos a nossa vida, peçamos a Deus que transforme o nosso coração, para que Ele haja e pense da forma como Jesus nos ensinou, da forma como Paulo nos ensina nessa leitura de hoje. Pessoal, no Evangelho de hoje, a gente vê o episódio que narra a visita dos Reis Magos a Jesus. Esse episódio faz parte ainda do Evangelho da infância, né? E por isso a gente precisa ter em mente que esses fatos que são narrados aqui, eles não fazem parte de uma verdadeira reportagem, como a gente já falou aqui em outras ocasiões. Eles não correspondem exatamente a uma descrição de fatos históricos, mas eles querem servir como catequese para a gente, para nos fazer cristãos. Catequese, né, a respeito da pessoa de Jesus e da sua missão. O evangelista, pessoal, ele faz uso de uma simbologia que pudesse ser bem compreendida pelos primeiros cristãos. E dessa maneira ele apresenta Jesus como o enviado de Deus Pai, aquele que vem a esse mundo para oferecer a salvação para as pessoas. Quando a gente faz uma análise detalhada desse relato de Mateus, a gente vê com mais clareza a intenção de Mateus em nos oferecer uma catequese e não exatamente um relato de fatos históricos. Mateus quer nos dar um ensinamento. Em primeiro lugar, a gente vê uma insistência do autor de Mateus em afirmar que Jesus havia nascido em Belém. Ao fazer essa afirmação, ele vem de encontro aos anúncios proféticos de que o Messias esperado, que era um descendente de Davi, devia nascer em Belém e que restauraria o reino do seu pai. No caso, ele se refere ao reino de Davi. A gente não está aqui com isso querendo dizer, muito menos querendo afirmar que Jesus não nasceu realmente em Belém. Mas essa afirmativa de Mateus, de forma insistente e categórica no texto, ela tinha um destino certo. Ela vinha de encontro a muitas pessoas que tinham o coração inquieto, porque pensavam que Jesus tinha nascido em Nazaré. E simplesmente por esse fato, elas colocavam um obstáculo para que elas pudessem reconhecer em Jesus o Messias, o libertador do povo. Em segundo lugar, gente, Mateus faz referência a uma estrela especial que havia aparecido no céu naquele tempo e que tinha conduzido os reis magos até Belém. E nós temos ainda a figura dos reis, que são chamados de magos. A palavra em grego que Mateus usa para designar magos, ela tem inúmeros significados. E no contexto em que ela foi usada, ela podia ser entendida como que representando um grupo de astrólogos que tinham alguma conexão com o messianismo dos judeus e que por isso estavam atentos a esses eventos narrados na leitura. Para Mateus, muito provavelmente esses magos são o símbolo daquela imensidão de povos estrangeiros que a gente viu lá na primeira leitura,
e que vão se pôr a caminho da Cidade Santa, a caminho de Jerusalém com as suas riquezas, a fim de poderem encontrar a luz salvadora de Deus que vai estar presente lá, que vai estar brilhando na Cidade Santa. Lembram da primeira leitura? Pois é, esse é o sentido. Para Mateus, Jesus é essa luz que a gente viu na primeira leitura, na profecia de Isaías. Então, pessoal, nós devemos ficar bem atentos a esse ensinamento de Mateus que nós vimos na leitura de hoje. 2 tipos de atitudes que vão ficar marcadas durante toda a narrativa desse evangelista. Hoje, nós vimos que o povo de Israel, representado na figura de Herodes e no povo de Jerusalém, esse povo ficou perturbado com a notícia do nascimento de Jesus. Eles veem nele um perigo que precisava ser eliminado. Enquanto isso, os pagãos, que são representados por esses estrangeiros, por esses reis magos, os pagãos se alegram com a possibilidade de conhecer Jesus. E eles vêm ao seu encontro, mesmo que para isso eles tenham que percorrer grandes distâncias. Com isso, Mateus já anuncia aos seus leitores que Jesus vai ser rejeitado pelo seu próprio povo, mas vai ser bem recebido pelos estrangeiros, pelos pagãos, que passarão a fazer parte do povo de Deus, ao contrário do que poderiam acreditar os próprios judeus. Essa caminhada longa que os reis magos fizeram, ela tem a intenção de mostrar que os pagãos estão muito atentos aos sinais da presença de Jesus, que aqui são simbolizados pela estrela. E através deles, eles percebem a sua importância. Eles percebem que ele é a luz, por meio da qual vai vir a salvação para as pessoas. Dessa maneira, eles se colocam decididamente a caminhar ao seu encontro. No meio do caminho, eles param para perguntar aos judeus, que eram os verdadeiros conhecedores das Escrituras, aonde esse fato magnífico devia acontecer. E eles partem ao encontro de Jesus, para adorá-lo, enquanto que os judeus se mantêm inertes e se sentindo ameaçados. Talvez muitas pessoas que vieram do paganismo para o cristianismo reconhecessem nessa narrativa de Mateus o próprio caminho que elas percorreram para encontrar Jesus. Então, inspirados nesse evangelho de hoje, nós devemos fazer uma reflexão sobre os vários personagens que nos foram apresentados por Mateus. Os reis magos, o rei Herodes, os sacerdotes, os mestres da lei. Quando confrontados com Jesus, cada um deles assumiu uma atitude diferente. Desde a atitude de adoração, expressada pelos magos, passando pelo sentimento de indiferença dos sacerdotes e dos mestres da lei, até a rejeição total acompanhada da inveja e do medo que foi demonstrada por Herodes. Esses últimos não tiveram nem a preocupação de irem conhecer Jesus pessoalmente, de irem ao seu encontro, apesar de conhecerem tão bem as Escrituras sagradas que já falavam sobre a sua vinda. Pessoal, com qual desses grupos nós nos identificamos? Será que nós somos apenas bons conhecedores das Escrituras? Ou até mesmo, profissionais da religião? Que mesmo com todo esse acesso, com todo esse conhecimento, deixam de notar a presença de Jesus Salvador? Ou será ainda que a gente pode se identificar com os magos, com pessoas que estão atentas aos sinais da presença de Jesus nesse mundo? Pessoas que estão atentas aos acontecimentos da história. E, principalmente, aos acontecimentos que ocorrem bem debaixo dos nossos narizes. Acontecimentos esses, pessoal, que querem mostrar para nós a presença de Jesus no nosso meio, na nossa comunidade, principalmente na pessoa dos nossos irmãos mais frágeis. Será que a gente percebe os sinais de Jesus? Será que nós estamos atentos para o aparecimento da sua estrela?
Será que nós conseguimos sair da nossa situação de acomodação para irmos ao encontro de Jesus, para nos arriscar a trilhar o caminho até encontrá-lo? Conforme fizeram os reis magos, que são o símbolo dos pagãos que foram ao encontro de Jesus tantas vezes nos evangelhos? Ou será que nós estamos presos demais no nosso conforto, no nosso sofá, nos nossos programas de televisão de estimação, né? Aqueles que a gente não pode perder de jeito nenhum. Será que nós somos capazes de perceber, gente, a estrela de Jesus brilhando através dos nossos irmãos? E mais ainda, pessoal, será que se nós percebemos a estrela de Jesus brilhando nos nossos irmãos, será que nós temos a convicção de que precisamos caminhar até ela? Será que nós nos esforçamos para ir ao encontro dela? Essa é a reflexão de hoje, pessoal. Essa é a manifestação de Jesus no nosso mundo de hoje. Será que nós percebemos Jesus se manifestando para nós no mundo de hoje? Ou será que nós só conhecemos tudo isso na teoria, assim como conheciam as pessoas do tempo de Jesus? Que saibamos reconhecer os sinais, que saibamos perceber os sinais e que tenhamos coragem de ir ao encontro dessa luz que veio para se manifestar para todos, para dar a cada um a salvação tão esperada. Esse era o nosso recado de hoje, pessoal. Quem não deixou o seu like, deixe o seu joinha, deixe um comentário, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos nas suas redes sociais, nos ajudem a levar o Vox Católica para mais pessoas. Muito obrigado e até o nosso próximo programa. Obrigado a vocês, ouvintes. Tenham uma excelente semana e que Deus abençoe a todos.